Graça e paz, que alegria tê-lo, que alegria tê-la novamente. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus por esse momento tão prestimoso que Deus nos concede nesse novo dia, dia do Senhor, domingo, louvado seja Deus. E hoje um dia muito especial. Além de ser o dia do Senhor, a Escola Bíblica Dominical, a nossa escola, hoje celebra o dia da Escola Bíblica Dominical. Você sabia disso? Pois então, terceiro domingo de setembro, hoje, comemora-se, portanto, o dia da EBD. E eu quero aqui, como pastor, deixar uma palavra para o seu coração nesse dia da Escola Bíblica Dominical. Agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de poder estudar a Bíblia, ter alguém para poder ensiná-la, instruí-la, orientá-la. Louvado seja Deus. E que bom também que você valoriza a Escola Bíblica Dominical, acordou cedo, já levantou, já reuniu a família. Nesse tempo de pandemia, tem levado a sério as Escrituras, tem levado a sério o culto, as reuniões, os grupos de oração nas terças-feiras e tem valorizado a Escola Bíblica Dominical. Eu tenho podido acompanhar, muitas pessoas têm podido acompanhar a nossa Escola Bíblica Dominical, mas eu estou triste também, porque muitos não têm aproveitado uma grande oportunidade na vida de crescer. Não há crescimento sem Bíblia, não há crescimento sem Palavra de Deus. Não há crescimento sem estudo da Palavra de Deus. Não tem como crescer. Eu vou orar para Deus aumentar a minha fé. Não, Deus não vai aumentar a sua fé. A sua fé vem pelo ouvir. E ouvir a Palavra de Deus. Então, se você não lê a Palavra de Deus, você não cresce. Vai se tornar um crente raquítico, um crente espiritualmente levado por ventos de doutrinas. Olha o que diz a Bíblia. Eu quero começar a nossa escola dominical deixando uma palavra aqui. No livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, nos diz assim a palavra de Deus: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe como você vai adquirir conhecimento? Na Bíblia. Sabe como você vai adquirir conhecimento? Palavra de Deus. Palavra de Deus. E onde se estuda a Palavra de Deus? Na Escola Bíblica Dominical. Escola Dominical não tem outra coisa a estudar as Escrituras. Na Escola Dominical é exclusividade para ensinar o aluno aqui a Palavra de Deus. Palavra de Deus sendo pregada. Por isso, Deus abençoe a sua vida. Você que é membro, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu peguei um tempo de escola bíblica, não fui criado em igreja evangélica, mas eu peguei um tempo já adulto e eu quero dizer para você uma coisa: oxalá se eu tivesse a oportunidade de ter passado pela Escola Bíblica Dominical desde a minha infância. Desde a minha infância. E você, talvez alguém seu, a família sua, não tenha levado a sério, mas você que está assistindo, que bom, continue assistindo, continue louvando, mas continue propagando e continue amando a Escola Bíblica Dominical. Esta escola que forma para a eternidade. Louvado seja Deus. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por esse momento tão sublime que temos nesta oportunidade de desfrutar desta manhã de domingo, colocando pessoas que estão aí também no sofrimento, pessoas que estão na luta, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que estão acamadas nesse momento, e obviamente colocarmos também a nossa Escola Bíblica Dominical. Logo após a minha oração, a equipe de louvor estará, portanto, com a palavra. Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado por esta manhã de podermos, ó Deus, desfrutar da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, Pai. Aqui forma cidadãos dos céus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui forma pessoas para a eternidade. Aqui forma, ó Deus, o caráter das pessoas.
aqui estuda a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Pai, obrigado pela existência da escola bíblica dominical. Obrigado por esse pai, por esta mãe. Obrigado por esta criança, por esse jovem, por esse adolescente que tem levado a sério, tem estudado a Tua Palavra, tem amado vir para a escola dominical. Nesse tempo nós não estamos indo, Deus, ao templo, mas a escola bíblica dominical tem chegado até a nossa casa através deste canal, ó Deus. Louvado seja Deus. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa. E, ó Deus, nesse momento visita aqueles que estão acamados, aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão recuperando, Deus, a saúde, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão desenganados dos médicos, aqueles que precisam da Tua intervenção. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, intercedemos por estas pessoas, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia deles. Pai amado, visita aqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão, ó Pai, recuperando, Deus, elaborando luto. Dê a eles a graça, em nome de Jesus. Sustenta, Pai, reanima-os, fortalece-os. Deus, aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego. Aqueles que estão desanimados, reanima-os. Aqueles que estão abatidos, levanta-os para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Toma a Tua igreja, toma, Pai, o Teu povo espalhado na face da terra. Toma a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, a Congregação Nova Jerusalém, e esta igreja que me assiste agora nesta casa, esta família, que a palavra ministrada nesta manhã possa alcançá-los para a glória e honra do Senhor. Fica conosco, Deus, nos dando a Tua graça, em nome de Jesus, hoje, para sempre. Amém e amém. Cordeiro
Louvado seja Deus da nossa equipe de louvor, Deus os abençoe. A equipe de louvor da igreja que nesse tempo de pandemia tem segurado com muito afinco, com muito esmero, nosso irmão Igor, o Gustavo, toda a equipe de louvor, todos os instrumentistas, louvoristas, enfim, sintam-se abraçados por esse pastor e eu oro pela vida de vocês para que vocês continuem amando o reino de Deus acima de todas as coisas. Louvado seja Deus. Eu quero deixar uma palavra hoje pela manhã e a princípio já comuniquei também no meu Instagram, comuniquei no Facebook, o meu tema. Eu quero começar uma série, a partir de hoje nós vamos começar uma série de mensagens aqui na nossa Escola Bíblica Dominical com o tema Lições do Alto. Lições do Alto. Extraídas do chamado Sermão do Monte. Sermão do Monte. Eu quero convidá-las que abram a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, que é propriamente nós vamos ler os versos 1 e 2 e 3. De 1 a 3, porque obviamente começa aqui o Sermão do Monte e aonde nós vamos extrair algumas lições do alto a partir de hoje na nossa Escola Bíblica Dominical. Nos diz assim, palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, aí começa então a chamada bem-aventuranças ou bem-aventurados, que ele vai enumerar aqui a partir de hoje. É lógico que o Sermão do Monte não se resume só a essas bem-aventuranças aqui. Muito pelo contrário, o Sermão do Monte começa no capítulo 5, vai no capítulo 6 e termina no capítulo 7. Por isso que é chamado o Sermão do Monte e nós vamos começar então a partir de hoje. Bem-aventurados humildes de espírito, ou bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Posso dizer que o Sermão do Monte é o primeiro de uma série de cinco sermões, 5 importantes sermões, registrados aqui em Mateus. Por exemplo, dos capítulos 5 a 7 nós temos então o chamado Sermão do Monte. Depois nós temos o segundo sermão do Senhor Jesus aqui dentro, que é o comissionamento dos apóstolos, o capítulo 10, se você vê depois da sua Bíblia, a escolha dos 10 de fato é um sermão do Senhor Jesus aqui. O terceiro sermão do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus se encontra no capítulo 13, novamente aqui nós vamos ter aqui as parábolas sobre o reino, também é um sermão do Senhor Jesus, para sua informação, o terceiro. O quarto sermão, nós temos, portanto, lá no capítulo 18, meus amados irmãos, o capítulo 18 é um sermão sobre a semelhança do crente com a criança, também é um sermão do Senhor Jesus. E o último sermão que você já conhece, eu creio que conheça, que é, portanto, o sermão sobre o capítulos 25, 24 a 25. O sermão sobre a segunda vinda de Jesus. Então nós temos 5 sermões. Vamos voltar para o capítulo 5, para o nosso primeiro sermão. O Sermão do Monte, ele é uma magistral exposição da lei. O Sermão do Monte vai se referir, portanto, meus amados irmãos, uma exposição, portanto, da lei. E além de falar da lei, o Sermão do Monte também é um potente ataque ao legalismo farisaico na época de Jesus. Ele condena os religiosos da época, o farisaísmo. E ele termina, portanto, com um chamado à fé e à salvação. Então o sermão, o Sermão do Monte, primeiramente, é uma exposição da lei,
é um potente ataque ao legalismo farisaico e também é um chamado à fé verdadeira e também à salvação, porque ele termina aqui, se você ver o capítulo 7, se você acompanhar comigo no capítulo 7, a partir, portanto, dos versos 13 até o verso de número 29, já é a parte final do sermão do Senhor Jesus, chamando, portanto, os ouvintes, não só os discípulos, mas também a nós aqui, um chamado à fé verdadeira e também à salvação. Cristo aqui, meus amados irmãos, do capítulo 5 em diante, no chamado Sermão do Monte, ele expôs o verdadeiro significado da lei, mostrando que as exigências que ela fazia eram humanamente impossíveis de serem cumpridas. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai, Mateus 5,48. Esse é o uso correto da lei com respeito à salvação. E ele fecha qualquer possível avenida do mérito humano e deixa, portanto, os pecadores unicamente, meus amados e queridos irmãos e irmãs, da graça divina para a salvação. O homem é um ser dependente de Deus para a salvação. Exclusivamente. Não há nada em nós que o agradasse. Estávamos destituídos da glória de Deus, perdidos, filhos da ira, filhos da desobediência, rebeldes, debaixo da ira santa de Deus. Mas aprouve ele enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer e pagar a pena pelos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, porque todos pecaram e estão perdidos. Portanto, meus amados e queridos irmãos, o texto começa assim: vendo Jesus as multidões, o verso 1, a proporção que as multidões começam a se reunir ao redor de Jesus, ele sobe, portanto, numa encosta e nos diz o texto que como se ele se assentasse. Ele se assenta, como se assentasse. Alguns comentaristas veem paralelos importantes entre isso e a forma com que Moisés entregou a lei de Deus lá no Monte Sinai, no Antigo Testamento, mas é difícil isso e inadequado fazer uma certa comparação. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma comparação entre Deus, entre Jesus e aqui Moisés, em relação a Moisés ao decálogo, lá nas leis, e Jesus aqui no Sermão do Monte. Mas, não obstante, os versículos 1 e 2, de modo algum, são inúteis. Eles nos dizem que Jesus, como se assentasse, diz o texto, passa a assumir uma posição tradicional de um mestre numa sinagoga ou então numa escola, onde a própria tradução da NVI traduz assim: ele começou a ensiná-los. Traduções mais literais trazem, por exemplo, ele abriu a sua boca e ensinou-lhes. Ou, abrindo sua boca, passou a ensiná-los. Uma expressão idiomática judaica que enfatiza, portanto, a autoridade solene do discurso que segue. Então, o sermão começa com Jesus assumindo uma posição de autoridade e ele termina com a audiência impressionada com a sua autoridade. Quer ver? Abra lá sua Bíblia. Capítulo 7, final do Sermão do Monte, versículos 28 e 29. Olha o que diz as Escrituras. Acompanhem comigo, vamos ler juntos? Você na sua casa e eu aqui, vamos ler juntos.
Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Verso 28. 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Bom, dito isso, passamos agora a considerar a primeira bem-aventurança que aparece aqui na sua Bíblia, no capítulo 5, no verso de número 3. Bem-aventurados humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nas bem-aventuranças, Jesus utilizou a palavra bem-aventurados 9 vezes. Conta aí. O verso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu exatamente 9 vezes. 9 vezes. E você pode estar se perguntando, o que significa bem-aventurados? Bem-aventurados significa feliz, no sentido verdadeiro da alegria interior, não exterior, mas uma alegria interior. Porque a palavra bem-aventurado vem do grego makarios, mais que feliz, um adjetivo que basicamente significa feliz ou aquele que desfruta da felicidade celestial. Não é uma alegria terrena, mas é uma alegria, portanto, celestial. Notem, portanto, o versículo, por favor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, meu assunto nesta oportunidade é bem-aventurados humildes de espírito. Certo? Esse é meu tema. Bem-aventurados humildes de espírito, porque está aqui o próprio tema sendo extraído, portanto, das Escrituras. A segunda coisa que eu preciso destacar, e que você obviamente deve está se perguntando, é: o que é felicidade, pastor? O que é a felicidade? Nós precisamos definir felicidade, porque nós estamos numa pós-modernidade. Aquilo que pode ser felicidade para mim, não seja felicidade para outras pessoas. Por exemplo, há mais de 3 séculos, Blaise Pascal, o inventor da calculadora, ele observou que os homens buscam continuamente a felicidade. Podem até mesmo se sentir infelizes ao ponto de suicidar, mas nem por isso deixam de buscar a felicidade. No contexto que nós estamos inseridos da pós-modernidade, nesse mundo pós-moderno, felicidade para algumas pessoas é você ser ambicioso, você passar por cima de todos e conseguir o que quer, onde, como quer, porque você precisa ser feliz, porque o mais importante é a sua felicidade. Felicidade para alguns é você ser do jeito que você é, com a sua personalidade. Felicidade para algumas pessoas, se você é valentão, continue sendo valentão. Felicidade é você fazer o que bem entende. O mais importante é você ser feliz. Não importa se você atropela, se você sobe, se você observa os preceitos, leis. Não importa. Você precisa aproveitar ao máximo o que é prazeroso. Felicidade é você ter. E por isso que às vezes muito casamento acaba se sucumbindo, porque eu preciso ser feliz. E em busca dessa felicidade desenfreada, humanamente terrena, ele faz qualquer coisa. Mas a grande verdade é: você nunca encontrará felicidade neste mundo. Olha o que o pastor está afirmando nesta manhã. Aí você nem vai concordar comigo, alguns membros da igreja. Ué, pastor, você está doido? Não. Felicidade, nunca você encontrará felicidade neste mundo. Nunca, nunca. Você precisa entender isso. Porque a felicidade não é aqui.
A nossa felicidade é na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. É na eternidade. Aqui, enquanto vivermos aqui, nós não jamais, porque não tem preenchimento. Há uma busca desenfreada pelo ser, pelo ter, que quanto mais eu tenho, mais eu quero. E eu nunca encontro essa felicidade. Tem gente que busca felicidade no sexo, tem gente que busca felicidade nas drogas, tem gente que busca felicidade nas bebidas, tem gente que busca felicidade nos prazeres, tem gente que busca felicidade a qualquer custo, não importa, numa aventura. O importante é você ser feliz. Não, não é assim. Outra coisa que eu quero destacar aqui no versículo é os humildes de espírito. E eu vou usar aqui o termo pobre, porque a minha tradução está humildes. Mas lá no original, de uma certa forma, não tem problema ser humilde aqui, está correto? Mas é pitokos, que é justamente pobres de espírito. Aí vem mais uma pergunta: o que é ser pobre de espírito, pastor? Bom, antes de nós entrarmos na pergunta de forma afirmativa, vamos pensar nela de forma negativa. Então, o que não é, portanto, pobreza no espírito? Primeiramente, não é privação financeira nem necessidade material. Não é isso. Pobre de espírito não é ser privado financeiramente e nem passar necessidade material. Não é isso, não. Não é, segundo, não é pobreza de consciência espiritual, também não. Terceiro, não é pusilanimidade, isto é, falta de coragem ou de vigor, também não. Então, o que é pobreza de espírito? Vamos caminhar aqui e eu quero conversar com você nesta manhã. Pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal da falência espiritual, esvaziando-nos de nosso senso de justiça própria, autoestima moral e vanglória pessoal. Ou seja, é a confissão consciente da própria indignidade do ser humano diante de um Deus que é santo e poderoso e soberano. Portanto, é a mais profunda forma de arrependimento. Ela é exemplificada pelo publicano que reconhece a sua culpa no canto do templo, quando dois subiram ao templo, e esse publicano disse assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. O que está retratado aqui não é um homem confessando que é ontologicamente insignificante ou sem nenhum valor pessoal, por isso não seria verdade. Trata-se antes de uma confissão que ele de fato é pecador e rebelde e totalmente destituído de virtudes morais que o recomendam diante daquele que é poderoso, que é Deus. Então, dentro desse quadro aqui, pobreza de espírito vem a ser uma confissão geral da necessidade que uma pessoa tem de Deus, o humilde reconhecimento de impotência sem Ele. Eu não sou nada. Eu sou um miserável pecador. Eu sou um miserável pecador. Miserável pecador. E o texto sagrado está dizendo que felizes são esses pobres de espírito que reconhecem que não tem piedade nenhuma, que não tem nada nele que venha agradar a Deus, mas que ele se coloque numa posição de humildade, pobre, totalmente destituído de virtudes morais, que o recomendo diante de Deus. Não. É algo muito profundo, obviamente. Tanto é que esse pecador é totalmente destituído da glória de Deus, é graça. Por isso que salvação começa com Deus e termina com Deus. É graça propriamente dito. Bendito seja o nome do Senhor. E diz-nos o texto que são felizes esses
que obviamente deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, visto que o reino dos céus pertence aos pobres em espírito, e visto que os pobres em espírito são aqueles que reconhecem que não tem nada de si pelo que possam recomendar a si mesmo a Deus para a sua aprovação. E essa beatitude exclui a salvação pelas obras, porque salvação não são pelas obras, a salvação não é pelas obras. Por isso que Efésios 2, 8, 9 e 10 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Dom de Deus. Até a fé é Deus que dá para o seu coração. Não de obras, para que ninguém, portanto, se glorie. Então preste atenção, meus amados irmãos. Os pobres de espírito aqui, obviamente, está dizendo que são aqueles que reconhecem que não tem nada de si pelo que possam recomendar a si mesmo a Deus para a sua aprovação, e isso então exclui a salvação pelas obras, e só é consistente, portanto, uma justificação pela fé, porque nós somos justificados pela fé mediante em Cristo Jesus. Assim sendo, os pobres em espírito são aqueles que reconhecem, admitem a sua depravação moral, pecadora, depravação total, clamando a Deus por misericórdia, sabendo que em si mesmos não há esperança para conquistar a aprovação divina. Eu sou um mísero pecador. Se Deus não tivesse misericórdia de mim, se Deus não tivesse me escolhido antes da fundação do mundo, eu estava perdido. Perdido. A sua confiança nos humildes de espírito é Deus somente e não em si próprios. Isso é o contrário aos que os não cristãos pensam na pós-modernidade. De um jeito ou de outro, os não cristãos, eles têm confiança em sua própria bondade, em sua própria suficiência. Eles não reconhecem a santidade de Deus e nem a depravação do homem. Antes, julgam que o padrão de Deus é relativamente baixo e que a natureza do homem é essencialmente boa. Não, eu sou uma pessoa boa. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não adultero, eu não sou aquilo outro. Eu sou uma pessoa boa. Eu tenho mérito. Nossa, mas ele é uma pessoa tão boa. Alguns até mesmo alegam ter sido cristãos por muitos anos, apesar de nunca terem reconhecido a completa pecaminosidade deles. Outros falam sobre a depravação do homem, mas se ofendem, caso você aplique o conceito a eles. Eles estão prontos a reconhecer que todos os homens são pecaminosos, conquanto não seja apontado que isso então os inclui. Para outros ainda, o máximo que eles estão dispostos a admitir quando diz respeito à depravação do homem, diz assim: mas ninguém é perfeito, reverendo. Ninguém é perfeito. Essa gente toda nem sequer começou a entrar no reino dos céus. Presta atenção nisso. Hoje, muitos pecadores endurecidos e impenitentes pensam que Jesus está do seu lado. Eu vou usar aqui um outro exemplo, por favor. Esse aqui é um exemplo claro. Alguém disse assim: mas Jesus não salva até os assassinos? Eu vou colocar aqui os assassinos e as prostitutas, por favor, porque não tem pecado pior que nenhum nem o outro, porque todos são pecados diante de Deus. Mas alguém diz assim: Jesus não salva os assassinos e as prostitutas, como as Escrituras ensinam? Sim, sem dúvida ele o faz. Mas que tipo de assassinos e prostitutas ele salva? Transfira a pergunta. Vocês estão fazendo acepção de pessoas da igreja? Pastor, o senhor recebe qualquer pessoa da igreja? Recebemos qualquer ser depravado na igreja. A igreja é lugar de pecadores, tanto é que eu estou aqui.
Eu sou pecador, mas há alguma diferença. Ele não salva, preste atenção nisso, ele não salva os assassinos e prostitutas que insistem em permanecer assassinos e prostitutas, mas salva somente aqueles que, pela graça soberana de Deus, reconhecem a sua pecaminosidade e resolvem parar de ser assassinos e prostitutas. Ficou claro? Ele não salva assassinos que pensam que é moralmente correto assassinar. E não salva as prostitutas que acham que estão cheias de mérito. Mas ele salva quem? Em vez disso, ele salva apenas aqueles que são pobres em espírito. Aqueles que reconhecem que não têm nada e imploram por sua misericórdia, deixam os seus pecados, abandonam os seus pecados, reconhecem que é um pecador pervertido moralmente, que precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque achando que Deus vai te aplacar do jeito que você é. Se você quer vir para Jesus, venha arrependido, crendo nele, deixa os seus pecados, muda de vida e salva. Bendito seja o nome do Senhor. Retornando ao nosso ponto inicial, a nossa mensagem não deve se conformar com as visões antibíblicas sobre a natureza humana. Porém, em vez disso, nós devemos dizer aos nossos ouvintes o seguinte: esse é o Evangelho. Há de fato algo errado com você, e você deve abandonar os seus pecados e vir a Cristo para a salvação. Venha do jeito que você está. Não, do jeito que você está, não. Do jeito que você está, não. Venha arrependido, que Ele vai salvar você. Venha com disposição de abandonar os seus pecados, que Ele vai salvar você. Venha arrependido dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, porque você vai receber salvação. Bendito seja o nome do Senhor. De outra forma, queridos, não existe nenhuma esperança para você, e você sofrerá o tormento sem fim no inferno, se não se arrepender e abandonar os seus pecados, reconhecer que é um miserável pecador e que precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus, para que Ele tenha misericórdia de você e de mim, porque nós somos pecadores. E deixa eu dizer uma coisa: mesmo muitos cristãos professos dentro da igreja, cristãos professos, tem perdido a pobreza de espírito, de modo que até mesmo dizem: eu estou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada, eu não preciso de igreja, eu não preciso de me congregar, eu não preciso de buscar a santidade, eu não preciso de ler a Bíblia, eu não preciso de ir aos cultos, eu não preciso de mais nada, porque obviamente eu tenho tudo. Sabe o que Cristo então replica e diz? Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, como a igreja de Laodiceia, está lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 17, que achava que ela estava rica, que ela não precisava mais de Cristo. Engano. Todos precisamos de Cristo. Qual é então a solução? Você deve vir a Cristo, para que Ele possa lhe dar as verdadeiras riquezas, a verdadeira vestimenta e a verdadeira sabedoria. Isto é, você deve se arrepender. Venha arrependido. Não venha do jeito que você está. Não venha, continua com o seu pecado, venha. Não, venha arrependido. Se arrependa dos seus pecados, porque aqui é lugar de pecadores arrependidos. Bendito seja o nome do Senhor. Até aí, provavelmente ainda está fora do reino dos céus, mesmo que seja um membro de uma igreja na terra. Se não reconhecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, que você não tem nada, que tudo aquilo que você possui é de Deus. Tem muita gente achando que Deus precisa de esmola, que Deus precisa de favores nossos. Muito pelo contrário.
Quem precisa de Deus somos nós. Nós que precisamos de Deus. Nós que carecemos dele. E tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que Deus me dá é para a glória dele. Porque se não for para a glória dele, ele toma. Ele tira. Ele tira de nós. Porque nós não somos donos nem sequer da nossa unha. Porque ela pode cair. E a gente precisa entender isso. Assim, ser humilde, pobre de espírito, é reconhecer a nossa pobreza espiritual. Ou, falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores, estamos sob a santa ira de Deus e nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Você diz, eu entendo esta mensagem, ser humilde de espírito, mas como eu me torno humilde, ou então como eu me torno pobre de espírito? É aqui que está a ênfase. Porque se nós fôssemos para casa conhecendo tudo isso que eu falei, teologicamente, explicando para você o pobre de espírito, mas se você como adquirir isso, ou como encontrar isso de uma certa forma, como eu me torno pobre de espírito? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. A resposta a essa indagação é que nós não olhemos para nós mesmos e nem comecemos a tentar fazer as coisas por nossas próprias forças. O que eu devo fazer, pastor? Primeira coisa, a única maneira de alguém tornar-se humildes de espírito, pobres de espírito, é voltando os olhos para Deus. Leia a palavra de Deus. Veja a pessoa de Deus nas suas páginas. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Segundo, não alimente a sua carne. Eu não estou falando aqui de suas dietas. Não. Eu estou falando de matar sua natureza carnal. E como que eu mato a minha natureza carnal? Nós devemos buscar coisas que esvaziem a carne. Você não pode alimentar a sua carne. Vá para Deus, vá para a palavra de Deus, vá para Cristo, corre para Cristo urgentemente. Não creia simplesmente que pelo fato de que você está na igreja você está salvo, porque não é isso. E terceiro, peça a Deus. Você lembra lá do publicano que subiu ao templo? Ele disse, ó Deus, sê propício a mim. Ele pediu misericórdia. Está lá em Lucas, no capítulo 3, Lucas capítulo 18, verso 13. Jesus disse que o homem foi para casa justificado. Feliz é o homem mendigo de espírito, pobres de espírito. Dele é o reino de Deus. Eu não sou nada, eu sou um pecador. Eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua graça. Jesus, olhe para mim. Jesus, me ajuda a abandonar esse pecado. Jesus, eu quero sair deste pecado que me escraviza, desse pecado que me mata. Jesus, tira de mim, me dá arrependimento, me dá fé para me crer. Eu quero sair dessa situação. Deus vai tirar você dessa situação, meu amado e querido amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça que você não é nada.
Não tem mérito nenhum seu, não tem graça nenhuma sua, não tem favor nenhum seu. É graça, é favor imerecido, é algo que nós não merecíamos, mas Deus teve compaixão, porque nós pedimos: Pai, o Espírito Santo de Deus, ele vem até nós, nos convence do nosso pecado, da nossa justiça, e agora você abandona, porque a Bíblia diz que os que confessam e deixam alcançam a misericórdia de Deus. Aqueles que confessam os seus pecados, aqueles que assumem os seus pecados, dizendo: Senhor, eu quero largar esse pecado, eu preciso abandonar esse pecado, eu preciso largar isso, me dê força. E você vai ver que Deus vai te dar força, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como tornar-se humilde de espírito? Olhe para Deus. Deixe os desejos da carne. Deixe os desejos da carne. E peça, e implore. Ele não faz objeção nenhuma. Ele não faz acepção nenhuma do pecador arrependido, que deixa, abandona, converte, se arrepende, passa por processo de regeneração, é justificado, é declarado justo diante do Pai. Somos declarados justos diante do Pai. Quando o Pai olha para mim, ele não vê o Gessimar, mas ele vê a justiça de Cristo imputada na minha vida, o que me faz agora ser declarado justo. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude para a glória dele e para a honra dele. Bem-aventurados pobres de espírito, aqueles que assumem, aqueles que confessam que são pecadores, que abandonam os pecados, que deixam os pecados e que assumem uma nova posição com Cristo. A Bíblia diz que o reino dos céus é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos caminhar aqui com algumas lições do alto a partir de hoje, neste canal, estudando com a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, com a nossa congregação Nova Jerusalém, e com você que está aí na sua casa, meu dileto e amado e querido amigo, que também é membro desse canal e que participa conosco aqui. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra lida, exposta. Ó Deus, ajuda-nos a entendê-la, a compreendê-la, e ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com esta palavra. Tira, Pai, tudo aquilo que é nosso, que é de nós. Aquilo que de fato nós entendemos que é nosso, mas na verdade não é nosso. Não tem nada nosso, Deus. Tudo é do Senhor, a glória é tua, o reino é teu, a bondade é tua, a misericórdia é tua. Pai, não tem nada em nós, nada, absolutamente nada. É mérito seu. A glória é tua, o reino é teu, e bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe, dá-nos a tua graça. Ó Deus, despede-nos, ó Pai, dessa escola dominical. Hoje, em especial, dia da escola bíblica dominical, mas estamos em casa ainda. Breve o Senhor nos deixará irmos para a igreja, para aquele local, para estarmos juntos com os nossos irmãos e irmãs e crescermos ali como família da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aplica a tua palavra no meu coração. Me faz cada dia pobre de espírito. Me faz isso, Pai. Cada dia. Faz de mim pobre de espírito. Faz de mim humilde a cada dia, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus, hoje para sempre. Amém. Que bom que você ficou até aqui. Que bom que você não desligou esse canal. Segure aí. Daqui a pouquinho a nossa irmã Juliele, ela vai trazer uma palavra para os baixinhos e as baixinhas. Pai, hoje é dia da escola bíblica dominical. Valorize essa escola. Valorize enquanto você tem essa oportunidade. Traga seu filho, liga o aparelho, liga o celular, liga o tablet, coloque lá para o seu filho assistir a escola bíblica dominical nesta manhã também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Logo mais à noite no templo, nos veremos ali, com todo o protocolo. A nossa igreja voltou, é lógico que temos um número de pessoas para adentrar e congregar ali, mas louvado seja Deus. As pessoas que têm ido têm podido partilhar do culto e prestar um culto de louvor ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos continuar com aquele sermão de Colossenses, do capítulo 1.
Nós estamos falando, respondendo aquela pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Hoje nós vamos terminar esse sermão, parte 2 ali, se Deus quiser, para a glória do Senhor. Domingo que vem, nesse mesmo horário, estaremos juntos aqui, estudando a Palavra de Deus, explicando de fato aquilo que ela é, Palavra de Deus aos nossos corações. Bom domingo para você e sua família, Deus abençoe você, se cuide, faça tudo que tiver ao seu alcance em relação ao Covid-19, porque não acabou o Covid-19, não tem nenhuma vacina ainda. Ninguém está imunizado ainda. Então faça a sua parte, tá bom, querido? Se cuide, Deus te abençoe, um bom domingo para você e sua família, um beijão no seu coração. Deus te abençoe. Tchau, tchau, querido. Um abraço. Fui. Vai. Tchau.